Olá pessoal, eu sou o professor Marconi, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje vamos abordar a unidade temática dos números e vamos falar dos números racionais. E o direcionamento é o 4º ano do ensino fundamental. Para que nós possamos iniciar a nossa conversa, vamos retomar a ideia de fração. Vamos lembrar que fração é qualquer número deste tipo aqui, ó. Aqui está um exemplo para que nós possamos observar o conceito da fração. Sempre que nós estivermos representando um número desta maneira, ele será chamado de fração. O número que está na parte superior é chamado o numerador. E o número que está na parte inferior é chamado o denominador. Fazendo uma ressalva que os números que compõem tanto o denominador tanto o numerador quanto o denominador devem ser números naturais. E aí eu vou fazer uma observação aqui com relação ao denominador. É importante que esse denominador seja um número diferente de zero. Então estou introduzindo aqui mais um símbolo, não sei se você já se deparou com esse símbolo, que é o sinal de igual com um tracinho cortando, é o símbolo que a gente chama de diferente. O denominador não pode ser o zero, e nós vamos entender isso com mais propriedade mais para frente, quando estivermos falando de uma outra maneira de concebermos, de compreendermos esse objeto aqui chamado fração. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Essa fração aqui, como que eu leio ela? 3 sobre 5 ou 3 quintos, ok? A forma de se ler essa fração. Trago aqui mais alguns exemplos para nós fixarmos essa ideia. Então, eu tenho aqui 4 frações e que elas podem ser lidas 1 sobre 2, 7 sobre 10, 3 sobre 18, 75 sobre 100. Mas também podem ser lidas como 1 meio, 7 décimos, 3 18avos e 75 centésimos. E aqui eu destaquei os números de baixo, todos eles chamados denominadores. Os números de cima, todos eles chamados numeradores. Nós vamos ver agora a interpretação geométrica das frações. Nós sempre podemos compreender uma fração como uma parte de um todo. De que maneira? Por exemplo, a fração 1 sobre 2, nós podemos entender da seguinte forma. Nós vamos tomar aqui um retângulo para representar o nosso todo. O denominador da fração indica em quantas partes esse todo deve ser dividido. Então, como o denominador é 2, reparem aqui, eu dividi o retângulo em 2 partes iguais. Isso é importante. São partes iguais de um todo. E o numerador indica quantas dessas partes eu devo tomar. Então, neste caso, tomei o meu retângulo, dividi em 2 partes e vou tomar uma. O que significa tomar uma? Significa considerar uma parte. Neste caso aqui, eu vou marcar essa parte, pintando ela aqui com uma cor diferente. Então, quando você observa essa figura aqui, você entende que ela está representando a fração 1 sobre 2 ou meio. Por quê? O seu retângulo está dividido em 2 partes iguais e você tomou uma dessas partes. É claro que eu estou falando aqui de partes iguais, mas num desenho à mão livre, isso pode não ficar perfeitamente igual. Então você tem que ter certeza, quando você estiver analisando uma figura, de que a divisão foi feita em partes iguais. E como que você vai ter certeza disso? Provavelmente o que vai vir ali descrito no texto, no exercício, na figura, vai indicar para você que a divisão foi feita em partes iguais. Tá certo?
Então, por exemplo, eu quero a fração 1/3. Vou pegar o meu retângulo representando o meu todo, vou dividi-lo em 3 partes iguais e vou tomar uma dessas partes. Agora nós vamos fazer o exercício contrário. Diante dessas duas figuras aqui, tentar compreender qual fração elas estão representando. Então, essa primeira figura aqui. Perceba que o nosso retângulo está dividido em 1, 2, 3, 4 partes iguais. E está sendo considerada uma dessas partes. Então, é uma do total de 4, ou 1/4, ok? E aqui, com raciocínio análogo, 1, 2, 3, 4, 5 partes e está sendo considerada uma parte. Então, uma do total de 5. Essa última aqui, ó, é a representação geométrica, da fração 1/10 ou 1/10. Então, se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o nosso retângulo já está dividido em 10 partes iguais e nós vamos tomar uma dessas partes. Como que a gente lê cada uma dessas frações? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, ok? Vamos então à definição do que seriam os nossos números racionais. Então, está estabelecida aqui a definição. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Se eu tenho um número que eu consigo escrever na forma de fração, ele é considerado um número racional. E aí talvez à primeira vista, numa primeira leitura, essa definição pode nos parecer estranha, porque você vai imaginar o seguinte: bom, se é uma fração, já vai vir daquela forma que eu estou esperando que venha. Um número em cima, um traço horizontal e um número embaixo. Nem sempre. Eu coloquei definição aqui exatamente para fazer uma ressalva. Vejamos esses dois exemplos aqui. No primeiro exemplo, eu tenho o que seria uma fração clássica, tradicional, enfim, que nós já estamos acostumados a trabalhar com ela. É a fração 3/5. Se eu for fazer a representação geométrica dela, vou pegar o meu retângulo representando o que seria o meu todo, vou dividi-lo em 5 partes iguais e vou tomar 3. É o que eu vou fazer aqui agora. Ok? Mas eu quero chamar a atenção, nesse segundo exemplo aqui, para o número natural 2. Na verdade, para qualquer número natural. Um determinado número natural pode sim ser escrito na forma de fração. E aqui está a maneira como eu escreveria o meu número na forma de fração. 2 pode ser escrito como 2/1. E aí, se eu fosse fazer a representação geométrica, eu perco um pouco aquela ideia de partes de um todo, porque o número 2 significa para mim 2 unidades, por exemplo, né? Então 2 vezes aquele todo que eu estou considerando. Então eu vou ter que tomar, na verdade, 2 retângulos e preenchê-los por completo. Dessa maneira, fica claro para nós que todo número natural é também um número racional. E isso é importante nós considerarmos. Nós estamos fazendo uma progressão dos nossos estudos com respeito aos números, e é importante que a gente perceba que esses números que nós estamos estudando aqui agora contemplam todos os números que nós já havíamos estudado anteriormente, que eram os números naturais, ok? Bom, e para finalizar, nós vamos ver a maneira de situar, de
preencher a reta numérica com os números racionais. Da mesma forma como nós havíamos comentado para a composição da interpretação geométrica de uma fração, nós vamos proceder aqui dessa forma. No caso, eu vou fazer só das frações que representam as partes de um todo, né? Não vou fazer das frações que vão extrapolar o número 1, para a gente poder fixar nossas ideias de maneira mais precisa. Então, se eu quero representar aqui na reta numérica o número racional 1 sobre 2, que é a fração meio, como que eu faço? Eu vou pegar a distância entre o 0 e o 1. O 1 vai representar o que seria o nosso todo, que seria o comprimento todo do retângulo que estava sendo anteriormente considerado. Vou dividir essa distância em duas partes iguais. E exatamente na marcação da divisão estará o número racional 1 sobre 2, o meio. Se eu quiser colocar aqui 1/3, eu vou dividir essa distância em 3 partes iguais. Então perceba, para marcar o meio eu divido em 2 partes iguais. Para marcar 1/3 eu divido em 3 partes iguais. Então cada parte vai ser menor do que essas partes aqui quando eu dividir em apenas 2. Eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que o 1/3 é um número menor do que o meio. Embora o 3 seja maior do que o 2, dividir em 2 partes significa obter pedaços maiores. Dividir em 3 partes significa obter pedaços menores. E assim sucessivamente. Se você mantiver o numerador fixo, quanto maior o denominador, menor será o seu número racional, menor será a sua fração. E aqui, por exemplo, o 1/4. Então, nós teríamos, se fôssemos fixar o numerador 1, e se fôssemos variar o denominador, meio, 1/3, 1/4, e depois sempre andando para a esquerda, sempre obtendo números menores. 1/5, 1/6, 1/7, e assim sucessivamente.